Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje a gente vai dominar a base da bioquímica que mais aparece no Enem: água, sais minerais, carboidratos, lipídios, vitaminas e proteínas. Esse conteúdo cai muito em textos sobre saúde, alimentação, esporte, rótulos de alimentos, desidratação, anemia, colesterol, suplementação e até impactos ambientais. O segredo é ligar estrutura com função e entender o que acontece quando falta ou quando há excesso. Vamos começar pela água, a substância mais abundante nos seres vivos e a mais subestimada nas questões. A água é uma molécula polar, ou seja, tem regiões com cargas parciais diferentes. Por isso, ela forma ligações de hidrogênio entre moléculas, o que explica várias propriedades cobradas no Enem. Ela é excelente solvente para substâncias iônicas e polares, então permite o transporte de nutrientes, excretas e gases no sangue e na seiva. Ela tem alto calor específico, o que significa que demora para aquecer e para esfriar, ajudando na manutenção da temperatura corporal e no equilíbrio térmico de ambientes aquáticos. Ela também tem alta coesão e adesão. Coesão é água grudando em água. Adesão é água grudando em outras superfícies. Isso explica capilaridade, que é essencial para a subida da seiva em plantas. Em fisiologia, água aparece em osmose. A água tende a se mover para o lado com maior concentração de solutos. A prova adora situações de soro caseiro, desidratação, consumo de sal, funcionamento de rins e o efeito de soluções hipotônicas, hipertônicas e isotônicas em células, principalmente hemácias. Agora, sais minerais. Diferente de carboidratos, lipídios e proteínas, sais minerais não são moléculas orgânicas, mas são vitais. Eles podem estar dissolvidos como íons, como sódio, potássio e cálcio, ou estruturados, como o fosfato de cálcio nos ossos e dentes. No Enem, os campeões de cobrança são sódio e potássio ligados à condução nervosa e ao equilíbrio hídrico, cálcio e fósforo ligados a ossos e dentes, ferro ligado à hemoglobina e ao transporte de oxigênio, iodo ligado aos hormônios da tireoide, magnésio como ativador enzimático e componente da clorofila nas plantas. Deficiências clássicas. Falta de ferro pode levar à anemia ferropriva, reduzindo a capacidade de transporte de oxigênio e causando cansaço. Falta de iodo pode causar bócio e problemas metabólicos por redução de T3 e T4. Falta de cálcio, especialmente associada à baixa vitamina D, pode fragilizar ossos. Em excesso, principalmente de sódio, entram questões sobre hipertensão e retenção de água. Em biologia celular, sódio e potássio aparecem na bomba de sódio e potássio, importante para manter o potencial elétrico da membrana e permitir impulsos nervosos. Carboidratos são a principal fonte de energia rápida para muitos organismos e aparecem no Enem tanto na parte de nutrição quanto em fotossíntese e respiração celular. Estruturalmente, carboidratos variam de simples a complexos. Monossacarídeos como glicose e frutose são unidades básicas. Disacarídeos como sacarose e lactose são dois monossacarídeos ligados. Polissacarídeos são cadeias longas. Função energética. Glicose é o combustível central da respiração celular, e muitos enunciados citam aumento de glicose no sangue ou queda de glicemia para conectar com insulina, glucagon e diabetes. Função de reserva. Amido nas plantas e glicogênio em animais e fungos. Função estrutural. Celulose na parede celular vegetal e quitina em artrópodes e fungos. O Enem também explora fibras alimentares, que geralmente são carboidratos estruturais não digeríveis por nossas enzimas, como a celulose, e por isso ajudam no funcionamento intestinal e no controle glicêmico. Um cuidado de prova é não confundir carboidrato com açúcar simples. Pão e massa têm muito amido, que vira glicose na digestão. Então também impactam a glicemia. Lipídios entram em questões sobre energia de longo prazo, membranas e hormônios. Em geral, são moléculas pouco solúveis em água. Triglicerídeos são reserva energética concentrada, com alto rendimento por grama, e também atuam como isolante térmico e proteção mecânica. Fosfolipídios são essenciais na formação da membrana plasmática. Eles têm uma parte polar e outra apolar, então formam bicamadas em água, criando uma barreira seletiva. Esteroides,
como colesterol, testosterona, estrógeno e cortisol, aparecem muito. Colesterol não é vilão por definição. Ele é componente de membranas e precursor de hormônios, mas níveis elevados, associados à dieta e estilo de vida, aumentam o risco cardiovascular. O Enem gosta de diferenciar gordura saturada e insaturada. Em geral, insaturadas têm dobras por ligações duplas, ficam mais fluidas e são comuns em óleos vegetais. Saturadas tendem a ser mais sólidas, em excesso, se associam a pior perfil lipídico. Gorduras trans também aparecem em rótulos e são associadas a maior risco cardiovascular. Na digestão, lipídios exigem emulsificação pela bile e ação de lipases, então às vezes o texto cita problemas hepáticos, pancreáticos ou má absorção de gorduras. Vitaminas são compostos orgânicos necessários em pequenas quantidades, geralmente atuando como cofatores ou participando de processos metabólicos. O Enem adora associar vitamina A à deficiência. Vitaminas lipossolúveis A, D, E e K se dissolvem em gordura e tendem a ser armazenadas, então excesso pode causar toxicidade. Hidrossolúveis, como o complexo B e vitamina C, são menos armazenadas e o excesso costuma ser eliminado, embora não seja regra absoluta. Vitamina A se liga à visão e à manutenção de epitélios. Deficiência pode causar cegueira noturna. Vitamina D se relaciona com a absorção de cálcio e saúde óssea. Deficiência pode causar raquitismo em crianças e osteomalácia em adultos, e o Enem costuma lembrar que ela pode ser obtida por exposição solar. Vitamina K participa da coagulação. Deficiência pode aumentar sangramentos. Vitamina C participa da síntese de colágeno e atua como antioxidante. Deficiência causa escorbuto, com sangramentos gengivais e fragilidade. Complexo B aparece em metabolismo energético e sistema nervoso. A B12 tem relação com formação de célula sanguínea, sua deficiência pode causar anemia. A prova também pode trazer a ideia de alimentação equilibrada e criticar megadoses sem necessidade. Proteínas fecham o bloco como as moléculas mais versáteis do organismo. São polímeros de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. A função de uma proteína depende da sua forma, e a forma depende da estrutura, que pode ser entendida em níveis: sequência de aminoácidos, dobramento local, dobramento tridimensional e associação de subunidades. Se a proteína desnatura, por calor ou variação de pH, ela perde a forma e perde a função. Isso cai muito em questões sobre febre alta, cozimento do ovo, ação do suco gástrico e funcionamento de enzimas. Enzimas, que são proteínas na maioria dos casos, aceleram reações e são altamente específicas. A prova costuma exigir leitura de gráfico de atividade enzimática versus temperatura ou pH. Além de enzimas, proteínas atuam como estruturais, como colágeno e queratina, transporte, como hemoglobina, defesa, como anticorpos, movimento, como actina e miosina, regulação, como alguns hormônios proteicos. Um ponto de nutrição importante: existem aminoácidos essenciais que precisamos obter na dieta. O Enem pode relacionar qualidade proteica a combinações alimentares, como leguminosas e cereais, que se complementam em aminoácidos. Para arrematar do jeito que o Enem cobra, sempre pergunte: qual biomolécula está em jogo, qual é a função principal, e qual consequência aparece se faltar ou se houver excesso. Se o texto fala em manutenção de temperatura, solvente e osmose, é água. Se fala em impulso nervoso e equilíbrio hídrico, sódio e potássio. Se fala em anemia e transporte de oxigênio, ferro e hemoglobina. Se fala em energia rápida e glicemia, carboidratos. Se fala em membrana, hormônios e colesterol, lipídios. Se fala em doenças carenciais, vitaminas. Se fala em enzima, estrutura e anticorpos, proteínas. Com esse mapa, você transforma um texto longo do Enem em uma resposta direta e segura.